Vamos falar da minha turnê mundial. Estamos indo direto para a Europa. Vamos começar nossa viagem na Grécia, um lugar com milhares de anos de história. Mas nos dias atuais, ainda existem lá ruínas antigas que estão sendo cuidadosamente preservadas, e elas são um passeio interessante. O aeroporto de Atenas tem um museu com artefatos antigos, e aqui está como o antigo e o moderno coexistem lá. Essa é a vista da Acrópole, direto de uma rua comum. Um espartano percorrendo as ruas da Grécia. Um usuário do Reddit compartilhou uma foto de um edifício moderno construído sobre ruínas. Os visitantes podem ver as ruínas pelo vidro. A Grécia também é muito conhecida por seus gatos que perambulam pelas ruas em todos os lugares. Esse usuário avistou um gato que estava de guarda no Banco Nacional da Grécia. Hoje em dia, todos tentam reduzir o uso de plástico. Alguns usam canudos de papel e outros usam de vidro, mas esse café na Grécia teve a ideia de usar macarrão como canudo. Não sei se é meio esquisito ou genial. Outro usuário foi a um restaurante no norte da Macedônia e ficou perplexo quando serviram fatias de pizza sobre waffles. Vitória dupla! Um lanche que vale por 2 e nenhum desperdício. Na Romênia, as máquinas de venda automática parecem ser algo de destaque. Esta, por exemplo, é uma máquina com presunto. E aqui está uma máquina melhor, ela vende caixas de ovos. Ovos mexidos, provavelmente. A Europa é um lugar onde o antigo e o novo coexistem, e essa combinação é hipnotizante. Vou te mostrar. Esse usuário do Reddit compartilhou uma foto de uma quadra de basquete moderna espremida entre paredes de 700 anos de idade na Croácia. E aqui está uma foto de dentro de uma marcearia. Olha essas colunas antigas. Problemas modernos exigem soluções modernas. Esses semáforos iluminam o chão para que as pessoas que estão olhando para seus telefones percebam quando a cor muda. A Itália é uma obra de arte com milhares de anos de história. Tem um monte de coisas para te mostrar. Algumas ruínas datam de milhares de anos atrás e muitas são preservadas. Um usuário do Reddit compartilhou uma foto de um lobby de um hotel que tem um piso de vidro para que as ruínas ficassem visíveis. E esses são os corrimãos de um Airbnb. Até mesmo a sinalização de rua é uma obra de arte na Itália. Veja esta aqui. Outro usuário do Reddit compartilhou ainda mais coisas, mostrando uma foto de um supermercado que está localizado em um antigo teatro em Veneza. Outro usuário adicionou mais uma foto daquele supermercado. Já que estamos falando de supermercados, aparentemente os animais de estimação são permitidos lá. Há até mesmo carrinhos especiais para carregá-los. As cidades têm séculos de existência e há algumas ruas estreitas, portanto os veículos do correio têm que se ajustar para caber nelas. Aqui está um deles. Algumas cidades têm canais ou estão localizadas em ilhas, por isso os barcos são importantes. Este é um barco na ilha de Murano. A Europa está repleta de países. A cidade de Basileia, na Suíça, está localizada bem na fronteira com a França e a Alemanha. Portanto, o aeroporto tem 3 saídas. Você pode sair a pé para a França, Alemanha ou Suíça. Vamos para a Alemanha, então. Olha, há um semáforo com uma garota andando de camelo. As razões são um mistério para mim, porque os camelos não são realmente uma coisa alemã, mas é fofo. Aqui está outro semáforo único, com Karl Marx, um famoso filósofo alemão. De volta às máquinas de venda automática desconcertantes. Na Alemanha, você pode encontrar máquinas com salsichas. Hamburgo é a maior cidade portuária da Alemanha. Há um rio que a conecta ao Mar do Norte. Não é à toa que existe um McDonald's até num barco. Veja o design dessa água mineral que está sendo vendida nos Alpes suíços. Um usuário do Reddit trouxe uma lembrança da França. São canetas em forma de baguete. Olhe para essa casa estreita na Espanha. Fico me perguntando como será por dentro, mas infelizmente o usuário do Reddit só mostrou como ela é por fora. Em Portugal, as torres de telefonia celular são disfarçadas de árvores. E esse é um ônibus que pode andar nas estradas e depois se transformar em um barco. Um usuário do Reddit viu portas em Londres que têm maçanetas no centro. Parece super esquisito, mas pelo jeito a maçaneta não gira e existe apenas para puxar a porta fechada. E a parte de metal com a fechadura tem uma pequena maçaneta na parte inferior. A Europa é um lugar histórico. Essa caixa de correio tem a marca de um rei que governou há mais de um século. Antigamente, as cabines telefônicas vermelhas eram muito procuradas. Agora, cada pessoa tem 1 ou 2 telefones celulares, nem tanto assim. Portanto, as cabines estão sendo usadas de maneiras diferentes. Esta, por exemplo, é uma loja de consertos de smartphones. Luxemburgo é um país pequeno, mas rico, espremido entre a França, a Alemanha e a Bélgica. E eles têm máquinas de venda automática de baguetes. Vamos para o norte, primeiro para a Holanda.
Os fazendeiros colocam uma placa com um QR Code por meio do qual as pessoas podem pagar para colher flores. E aqui está uma instalação estranha que um cara do Reddit viu. Na Dinamarca, em Aarhus, cidade fundada pelos vikings no século VIII, é possível encontrar semáforos com os vikings. Algumas latas de lixo no metrô sueco têm um espaço separado para latas. As pessoas em situação de rua podem pegá-las e trocá-las por dinheiro. Há uma estátua gigante de um alce prateado na Noruega. E essas são placas de banheiro retratando renas. Aparentemente, o povo finlandês é tão educado quanto o canadense. No ônibus, eles têm um botão para agradecer ao motorista. Um usuário do Reddit percebeu uma estampa de guaxinim em um assento de ônibus. Todos nós conhecemos os cavalos de balanço. A maioria de vocês provavelmente teve um quando era criança. Bem, os pequenos finlandeses brincam com alces de balanço. Muitas pessoas vão à Islândia na esperança de ver a aurora boreal. Um cara do Reddit mostrou sua experiência em um hotel que tinha no telefone um botão especial para acordar os hóspedes quando as luzes aparecessem no céu. Os lituanos às vezes colocam carros policiais falsos nas laterais da estrada para combater o excesso de velocidade. A Europa tem sido governada por reis e rainhas durante séculos. Ainda hoje, muitos países, como Reino Unido, Holanda, Espanha, Dinamarca, Bélgica e outros, têm monarcas. Portanto, não é de admirar que existam centenas de castelos espalhados pela Europa. A Polônia não tem nenhum monarca hoje em dia, mas ainda tem 500 castelos. Aqui está uma placa alertando para os fantasmas por ali. Em Wrocław, todos os marcos têm uma maquete para que as pessoas com deficiência visual possam tocá-los e conhecê-los. Há também uma estátua de Darth Vader em uma cidade polonesa. Na realidade, trata-se de uma estátua de um magnata polonês que supervisionou a construção de um porto. Mas de vez em quando os habitantes locais vestem a estátua com um traje de Lord Vader. Essa placa na Polônia proíbe especificamente que bicicletas, tratores e cavalos andem em uma rodovia. Em alguns lugares, há uma linha na calçada para ajudar as pessoas que estão caminhando e olhando fixamente para seus telefones. E agora viajaremos pelo Atlântico, rumo à África. Essa é a Duna 7, na Namíbia, a 7ª maior duna do mundo. É tão alta quanto o Empire State. Um usuário da internet compartilhou essa foto. Alguém na Tanzânia inventou uma penthouse no topo do prédio. Eu fiz algumas pesquisas e descobri que é um hotel. Ainda não explica esse telhado, mas deu para acreditar. Super. Talvez seja marketing. Os motoristas em Moçambique devem ter cuidado e estar atentos aos elefantes. E isso é uma placa da África do Sul. Cuidado com os pinguins. E outra placa informa sobre latas de lixo à prova de babuínos. Portanto, os babuínos são os macaquinhos da África do Sul. Árvores ao longo das estradas não são surpresa nenhuma, mas essa é uma palmeira do Marrocos. Ela cresce atravessando várias varandas. Um usuário do Reddit compartilhou uma foto de um cavalo em Israel voltando para casa em uma área urbana. Encontrar cavalos na cidade é algo relativamente comum no país. Um hotel na Turquia serviu um favo de mel inteiro no café da manhã desse cara do Reddit. Você pode nunca saber o que é grande e o que é pequeno, o que é limpo e o que é sujo, a menos que compare com outra coisa. Se parece um pouco confuso, a internet está cheia de exemplos. Aqui está no que uma camiseta se transforma depois de 156 aulas de natação. Acho que a pessoa que a utiliza deve ser uma instrutora ou uma candidata a participar das Olimpíadas. Se seus dentes eram perfeitos desde o dia do seu nascimento, provavelmente você não faz ideia da finalidade disto. Conheça o retentor, que deve ser usado depois de tirar o aparelho ortodôntico. E se não quiser que o seu fique assim, tente escová-lo com uma pasta de água e bicarbonato de sódio por dentro e por fora. Isso deve deixar longe os odores e as bactérias. Veja o que 8 meses de uso intensivo podem fazer com os tênis. Uma vez salvei o meu par favorito com uma mistura de bicarbonato de sódio e água, e lavei separadamente os cadarços em uma tigela com a mesma solução. Só não tenho certeza se esses aqui ainda têm jeito. As solas dos seus tênis favoritos também precisam de carinho e cuidado, porque caso contrário ficarão assim depois de apenas 1 ano. Por isso, de vez em quando, bata nelas para tirar os grumos de sujeira e depois raspe o que sobrar com uma escova de dente. Por fim, prepare uma mistura de água morna e detergente líquido e mergulhe os calçados neste banho por 15 a 20 minutos. Deixe-os secar ao ar livre em uma toalha limpa e seca e pronto. Ok, isso nos deixa com muitas perguntas. O proprietário da capinha diz que a usa há 6 anos.
Mas o que diabos ele estava fazendo com ela para transformá-la de cristalina para este tom de marrom? Acho que realmente não quero saber. Veja o que pode acontecer com os protetores auriculares após 3 anos curtindo música. Se você não quiser substituir suas almofadas com muita frequência, deve cuidar bem da parte de couro. E pode limpá-las após o uso para se livrar da umidade e do suor da pele. Basta esfregá-las contra sua camiseta. Ou ainda passar um pano macio uma vez por semana. E nunca as deixe sob luz solar direta ou calor extremo. O couro aqui é provavelmente artificial e não foi projetado para suportar altas temperaturas. Você também tem um amigo de pelúcia que esteve ao seu lado por toda a sua vida? Este macaco à esquerda tem 17 anos, e o ursinho à direita é ainda mais velho, acaba de comemorar seu 27º aniversário. Certamente adquiriu algum caráter com o tempo. Se não quiser que seu amado Ted envelheça, pode tentar dar a ele um tratamento de spa. Coloque-o em um saco de roupas de malha ou fronha com zíper e escolha o ciclo mais delicado que sua máquina de lavar possui. Certifique-se de que a água esteja fria, ou então seu amigo pode mudar drasticamente de cor. Depois de pronto, enrole em uma toalha e deixe secar ao ar livre. Um usuário da internet postou uma foto de uma maçã de seu pomar local em comparação com a do supermercado. A mesma história com este Blackberry comprado em uma loja versus um cultivado em casa. Porém, maior significa melhor ou mais perigoso quando se trata de frutas e vegetais. Bem, os produtos dos supermercados geralmente são maiores e mais pesados do que os cultivados em casa, graças à reprodução seletiva e aos fertilizantes industriais. Mas isso não significa que tenham mais valor nutricional ou sejam mais saudáveis. Além disso, podem ser quimicamente tratados para ficarem armazenados por mais tempo e até mesmo viajarem ilesos para o outro lado do mundo. Às vezes o tamanho importa. Essa diferença entre um ovo de uma galinha de 2 anos e uma iniciando a postura é bem visível. Acho que a prática leva à perfeição. Com qual dessas bolas de basquete você escolheria jogar? A nova parece melhor, mas a versão de 5 anos tem história. As notas de dólar costumavam ser bem maiores em 1917, e aqui está a prova. Uma de 1 normalmente circula por cerca de 6 anos. É o máximo de tempo que pode suportar porque é feita de uma mistura especial de algodão e linho e raramente fica no bolso por um tempo. A nota de 100 dólares tem uma vida útil de 15 anos antes de voltar para o Banco Central americano. Esses cobertores de lã costumavam ser gêmeos há 20 anos, mas então seguiram caminhos separados. Um foi muito usado e o outro acabou armazenado. Se você deseja que o seu dure mais e tenha uma ótima aparência, é bom arejá-lo de vez em quando. Leve-o para fora e agite-o bem antes de pendurá-lo em algum lugar com um bom fluxo de ar. Coloque-o no chão e escove-o com uma escova de cerdas macias. Se ele for lavável na máquina, escolha o ciclo de lavagem delicada para lã, água fria e detergentes especiais. Não o pendure sob a luz direta do sol. O cobertor pode secar muito rápido, desbotar e se tornar áspero. E a máquina de secar é absolutamente proibida. Temos algum amante de gatos por aqui? Veja como a luz vermelha se dispersa através do pelo branco em comparação com o preto. A propósito, gatos brancos puros são os mais raros, e a pele branca do animal não é realmente branca, é incolor. É por isso que a luz do laser pode brincar com ela assim. E é também por esse motivo que gatos brancos e os com manchas dessa cor têm maior probabilidade de sofrer queimaduras solares. Portanto, mantenha os seus longe do sol forte. Eu me pergunto quanto tempo levou para este novo e brilhante controle remoto se transformar neste, bem, não tão bonito. Ah, esse cara precisa de uma boa limpeza com lenços umedecidos de qualquer maneira. Os controles remotos ficam com mais bactérias do que o assento do vaso sanitário, porque você os toca com mais frequência e quase nunca os limpa, certo? Estou recebendo vibrações de Alice no País das Maravilhas. Esta chave parece muito pequena, e esta é muito grande em comparação com a comum, mas acho que portas de tamanhos diferentes se abrem com chaves de tamanhos diferentes. Se você gosta de cozinhar, quero pedir desculpas antecipadamente. É assim que as panelas podem ficar após 6 anos de uso intensivo sem limpeza adequada. Acho que uma mistura de uma colher de sopa de bicarbonato de sódio e algumas gotas de detergente em água quente podem ajudar a resolver esse problema. Você deve deixar a panela de molho durante a noite para obter o efeito máximo e depois esfregar os detritos.
Este pincel de moedor de café foi definitivamente muito usado durante 4 anos. Basta comparar com o novo. Você limpa o seu regularmente? Restos de café e poeira dele se acumulam e alternam o sabor da bebida. E se você usar o mesmo moedor para especiarias, também sentirá o sabor delas no seu café. Mas dá para limpar facilmente o moedor colocando arroz cru nele de vez em quando. Ele coletará todas as coisas que não deveriam estar lá e o pincel não ficará assim. Você gosta de Smarties? Então ficaria feliz em encontrar este extra grande na sua mochila, eu acho. Oh, parece que alguém tirou uma foto do meu par favorito de Converse e sapatos de boneca. Espere, acontece que não são para bonecas, mas para mulheres. Calçados de pouco mais de 7 centímetros foram um padrão de beleza na China por 1000 anos. Para fazer os pés deslizarem em sapatos de lótus de formato especial como estes, as mulheres tinham que passar por enfaixamento. Dizem que a moda foi inspirada por uma dançarina da corte que viveu no século X. A ideia decolou e um pezinho logo se tornou sinal de uma dama ilustre do país. Alguém deve ter usado muito esse filtro de osmose reversa. E sim, eu já pesquisei osmose reversa no Google para você, e é um sistema para remover contaminantes da água não filtrada. Ela passa por uma membrana que impede que todas as coisas ruins entrem no seu copo. Acho que está na hora de trocar esse filtro. Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio de A Noite é Nossa, com sua apresentadora favorita, a Senhora Incrível. Todos nós temos lembranças que gostaríamos de esquecer. Por outro lado, essas pessoas do Redditverse foram corajosas o suficiente para compartilhar seus mais embaraçosos, frustrantes e épicos fracassos com o mundo inteiro. A primeira foto que temos foi compartilhada por uma mãe que queria dar o presente de aniversário perfeito para seu filho. As crianças de hoje em dia não são muito fãs de brinquedos tradicionais. Smartphones e outros gadgets tecnológicos são as escolhas mais populares. Levando isso em conta, ela decidiu conseguir um PlayStation 5. Mas, quando o presente chegou, a embalagem do produto já estava rasgada e dentro dela havia um tijolo gigante em vez de um videogame. A pior parte é que ela foi capaz de dizer que isso aconteceu no processo de entrega, não admitindo que foi uma proeza do vendedor, porque o e-mail que ela recebeu quando seu pacote foi enviado dizia que ele pesava 8 quilos. No entanto, o tijolo pesava cerca de 14 quilos. Espero que ela tenha conseguido um reembolso. Se não, pelo menos seu filho vai poder jogar Minecraft na vida real agora. Vamos à segunda foto? É justo supor que a pessoa que compartilhou essa foto trabalhou em um restaurante, mas não sabemos se ela ainda faz isso depois do que aconteceu. Quando esses novos clientes chegaram, o garçom provavelmente os cumprimentou e recebeu seus pedidos com um grande sorriso. Depois de terminarem de comer, eles pagaram a conta e partiram. Mas também deixaram uma grande surpresa na mesa para o garçom, uma gorjeta de $100. Se você está pensando que foi um ato super generoso, espere. Quando o garçom foi pegar o pagamento, viu um bilhete dizendo pegadinha. A gorjeta era dinheiro falso. Bem, é assim que se desenvolvem os problemas de confiança. Esperemos que o pagamento do café tenha sido real, pelo menos. Ok, para a terceira foto. Esse cara derrubou uma garrafa por engano e fez uma grande confusão. Mas o engraçado é que ela aterrissou perfeitamente de cabeça para baixo, sem que a bebida se derramasse por completo. Quais são as chances? De qualquer forma, o cara estava enfrentando um novo problema agora. Como pegar isso do chão sem lambuzar tudo e ainda sem cair em humilhação? Se o desafio de virar garrafas existisse naquela época, eu acho que ele ganharia e perderia ao mesmo tempo. Aqui está uma ideia maluca para o caso disso acontecer com você. Corte cuidadosamente o fundo da garrafa, insira um canudo e continue apreciando sua bebida. Ou vire a casa de cabeça para baixo. Vamos dar uma olhada na quarta foto, que ilustra um momento muito embaraçoso de tempestade de neve. O usuário do Reddit que tirou essa foto fez a postagem lá do Lago Tahoe, conhecido por ter verões secos e invernos frios com queda de neve. Durante o inverno deste ano, ele acordou e simplesmente constatou que a neve estava no nível Nárnia. É provável que ele tenha saído imediatamente para verificar o estado do carro. Mas o carro nem podia ser visto.
As ruas e estradas estavam totalmente cobertas de neve, quase tão alta quanto as árvores. Então ele achou o carro, mas só um pedaço dele, o retrovisor quebrado. Podemos presumir que o caminhão que retira a neve teve uma participação nisso. No entanto, naquele momento, ele provavelmente estava apenas esperando que o dano não fosse pior do que imaginava. Aposto que desenterrar o carro já valeu pela academia do dia. O fato de que esse tipo de neve é quase tão duro quanto o cimento também não ajudou. Ele até comentou que se você esmurrasse a neve, quebraria os dedos. Tomara que o chefe não estivesse esperando que ele chegasse ao trabalho a tempo. De qualquer forma, agora você sabe porque geralmente é proibido estacionar em alguns lugares antes de fortes tempestades de neve como essa. A quinta foto vai lembrá-lo de como os passeios de avião podem ser irritantes. Uma viagem de avião pode facilmente se transformar em um pesadelo. A razão pela qual a experiência de viagem desse usuário da Reddit acabou sendo uma tristeza foi essa senhora sentada atrás dele, que de repente colocou o pé no apoio de braço. Vamos torcer para que esses pezinhos não cheirem mal, pelo menos. Acho que a melhor solução, se isso acontecer, é agir como qualquer pessoa racional faria. Chame a comissária de bordo. Socorro! Essa sexta foto ensina a importância da leitura de manuais de instrução. Houve um tempo em que todos estavam comprando purificadores de ar para suas casas, assim como esse usuário do Reddit. Ele usava o aparelho todos os dias, mas provavelmente não notava nenhuma mudança na qualidade do ar da casa dele. E aqui está a razão. O filtro estava coberto de plástico o tempo todo. Bom, pelo menos o motor não queimou. E vendo pelo lado bom, ele economizou um dinheiro com a substituição do filtro. Sabe aquele ditado, Deus ajuda quem cedo madruga? A sétima foto está aqui para provar que há alguma verdade nesse dito popular. Num fim de semana, esse usuário do Reddit foi à mercearia para comprar um frango assado. Mas, para seu desapontamento, não havia nenhum. Enquanto ia para a saída, viu essa senhora passando. O carrinho de compras dela estava carregando todos os frangos da loja. Caramba, hein? Acho que é por isso que algumas lojas impõem limites à quantidade de produtos que uma pessoa pode comprar. Mas aqui está uma dica. Ligue para a mercearia local com antecedência e informe a eles que você tem um grande pedido. Nossa próxima foto vai fazer você desejar que houvesse algum tipo de política de reembolso para planos de viagem fracassados. Esse usuário do Reddit não tem férias desde 2020. Por isso, ele estava mega animado para ir ao México com sua família em um navio de cruzeiro. Mal sabia que ia ser uma tristeza. Logo no primeiro dia, ele escorregou e quebrou o pé. E teve que passar o resto da viagem sentado em uma cadeira de rodas, perdendo toda a diversão. Tomara que logo ele tenha as férias que merece. Espero que você não esteja comendo nada neste momento, pois nossa nona foto pode fazer você perder o apetite. Essa usuária do Reddit foi a uma das mais famosas lojas de donuts. Ela queria matar sua fome com algo bem gostoso. Então, pediu um croissant de peru. Depois, teve que esperar 20 minutos para que seu pedido ficasse pronto. É um tempão. As coisas pioraram quando ela abriu a embalagem e viu sua comida nesse estado. Parece que o croissant dela tinha sido assado em Mordor. E, definitivamente, ele não lembra mais nenhum tipo de comida. Você sabe do que eu tô falando. A próxima foto é um pouco alarmante, viu? Se você é uma daquelas pessoas que deixam pratos sujos na pia até ela estar lotada, talvez queira mudar esse hábito. Porque foi isso que aconteceu com a mão de um usuário do Reddit depois de lavar a louça por 20 minutos. Mas não se preocupe, não acontece com qualquer um. Não sabemos se esse cara tem ou não o que vamos te contar aqui. Mas aparentemente, essa é uma condição muito rara chamada enrugamento aquagênico das palmas. Em todo caso, o uso de luvas não vai fazer mal. A última foto fará você questionar se João e o pé de feijão sempre foi uma história real. Ou essas asas de frango são muito pequenas, ou esse cara é um gigante. Após conversar com um garçom sobre o tamanho incomum da refeição, ele foi informado de que isso poderia ser consequência da troca de fornecedor. Bom, é melhor que encontrem um novo rapidamente se quiserem manter os clientes, não é mesmo? Isso é tudo por hoje, pessoal. Obrigada por se juntarem a nós aqui no A Noite é Nossa com a Senhora Incrível.
Um cartão de embarque parece ter mais de uma função. Logo após a verificação da tripulação, use-o com sabedoria. Coloque um lado bem embaixo da capa do telefone e o outro sob a trava da mesa da bandeja. Parece estranho, mas este usuário do Reddit tentou e acho que ele não teve um voo chato graças a este cinema improvisado. Já comprou tanto que desejou ter algumas mãos extras? Da próxima vez que sair em uma aventura ao supermercado, certifique-se de levar um mosquetão. Esse objeto compensará a falta de mãos extras, então você carregará com facilidade tudo o que comprou naquela liquidação da Black Friday. Basta colocar todos aqueles sacos de plástico em um mosquetão. Para atualizar sua experiência, sugiro fortemente que faça uma alça de tecido. Algum atleta aqui? Se seus bolsos não têm zíperes ou botões e você não quer perder chaves, trocos ou o que precisar guardar durante a corrida, é só pegar de um elástico. Apenas amarre o bolso por dentro, como esse usuário do Reddit fez. Além disso, é um bom remédio contra os batedores de carteira. Mais um truque de treino aqui. Às vezes as meias têm costuras internas, o que pode causar bolhas durante a corrida. Não há necessidade de se livrar delas e comprar novas, basta vestir do avesso as que você tem. Este Redditor é um gênio. Você já viu uma nota de $100? Pois é, se tiver dúvida sobre a que está segurando é verdadeira, pode usar este truque de mágica. Está vendo essa linha de autenticidade azul? Parece que é tecido dentro do papel. Agora dobre a nota de forma que esta linha fique à sua frente e o papel ligeiramente dobrado para trás. Pegue uma agulha e tente inseri-la logo abaixo da aba que vê. Se a nota for real, você perceberá uma fenda. A questão é que o dinheiro impresso falso normalmente não é capaz de ter esse recurso, pois na maioria dos casos ele simplesmente não possui várias camadas para permitir isso. Os vestígios úmidos que um desentupidor deixa no chão são meio nojentos, mesmo que você o enxague bem. Portanto, da próxima vez que usar isso em seu socorro, certifique-se de secá-lo depois. A melhor maneira é colocá-lo embaixo do assento e esperar. Já viu estas alças em carrinhos de compras? Você pode reaproveitá-las para manter sua bebida segura. Sim, isso é um pouco bárbaro. Eu gostaria que houvesse suportes especiais com essa finalidade em cada carrinho. Para aqueles que gostam de dormir em lounges de aeroportos, este é um salva-vidas. Para proteger a valiosa bagagem de mão, basta prendê-la no pé. Sim, na perna ou no braço parece mais eficaz, mas nem todas as bolsas têm esse recurso. Você também pode usar este truque de vida em outros lugares lotados. Este usuário do Reddit utiliza o recurso em bares e parece funcionar muito bem. Há também o improviso para peneirar a farinha da maneira mais rápida possível. Surpreendentemente, você precisará de um dispositivo de massagem. Veja como dá para fazer isso rápido e sem mais tremores. Um pedaço de borracha é capaz de ajudá-lo a controlar melhor os vidros automatizados de seu carro. O cachorro deste usuário da rede social ficava bastante animado toda vez que pegava uma carona, então acidentalmente apertava o botão da janela com a pata. O dono dele apenas colocou uma borracha bem ajustada naquela covinha e o problema foi resolvido. Imagine o seguinte: você está com dor de garganta, consulta um médico e ele prescreve um spray que faz maravilhas. Há apenas uma desvantagem nisso: você simplesmente não suporta o sabor. Bem, não precisa se preocupar, um cotonete pode ajudar. Basta aplicar o spray diretamente na garganta para evitar todas as papilas gustativas na língua. Nem todas as pessoas são grandes fãs de café preto puro. Se você acidentalmente ficar sem leite ou creme, há um truque simples. Basta adicionar um pouco de sorvete à bebida. Isso irá suavizar o sabor original do café. Algumas velas tendem a derreter e formar um buraco em si mesmas. Quanto mais uma queima, maior fica esse buraco, e no final o pavio se foi e ainda sobrou muita cera. Para evitar essa situação, dá para fazer um belo chapéu de papel alumínio nela. Assim que acendê-la e colocar a tampa, o calor se distribuirá uniformemente, derretendo toda a cera. Essas falhas entre os rodapés podem ser bastante irritantes e arruinar toda a aparência do seu cômodo. É possível cobrir essas falhas com um pedaço de giz, assim como este usuário do Reddit fez. Você tem este lindo conjunto de talheres que sua bisavó deixou, mas ele desbotou com o tempo e nenhum detergente ajudou. Água quente, bicarbonato de sódio, sal e papel alumínio talvez sejam a solução. Basta misturar tudo em um recipiente e lembre que a folha de papel alumínio deve ser simplesmente imersa em água. Em seguida, pegue os talheres e mergulhe-os na mistura.
funciona instantaneamente. Veja que resultado lindo esse Redditor obteve. A fita adesiva pode ser um auxiliar para ajustar um taco de madeira sem estragá-lo. Se você vir uma fenda e precisar mover um taco, pegue um pouco da fita, cole-a nele e puxe. Ele vai se movimentar para o local onde deveria estar. Para fazer as ventosas segurarem bem, adicione uma camada de vaselina. Assim elas vão aderir melhor e da próxima vez que não segurarem, é só reaplicar a vaselina. Uma simples espátula pode ser útil não só na cozinha, mas também no quarto. Da próxima vez que trocar os lençóis, use uma para colocá-los entre a cama e o colchão. Esta TikToker jura que este truque ajuda a arrumar a cama da mesma forma que nos hotéis. Algumas pessoas gostam de colecionar bolas de beisebol, mas não é tão fácil exibi-las na prateleira, pois elas tendem a rolar. Uma solução é utilizar tampas de garrafa como suportes, assim como este usuário do Reddit. Caso não goste do desenho das tampas, seja criativo e pinte-as. Latas com sopa de tomate e outros alimentos não são a coisa mais conveniente que existe. Às vezes, você só precisa de uma parte do pote, mas as sobras não podem ser armazenadas adequadamente depois de abrir a tampa. Uma embalagem de Nutella é um salva-vidas para esses casos. A tampa se encaixa perfeitamente nas latas. Você já notou aquele resíduo pegajoso acumulado no fundo do copo de sabão em pó? Ele acaba sendo muito difícil de limpar. Então, da próxima vez que lavar a roupa, jogue-o junto com o resto das peças. Na verdade, uma opção é colocar o copo de sabão em pó dentro da máquina sempre que usá-la. Assim, o resíduo não se acumula e o copo fica sempre limpo. Vamos imaginar que você tenha 2 ímãs de disco rígido e um pacote de salgadinhos. Essas coisas estão relacionadas? Absolutamente! Da próxima vez que estiver cheio demais para acabar com as batatas, prenda o saco com 2 ímãs. Eles vão manter o ar afastado, e quando você decidir terminar o que sobrou, o sabor será o mesmo. Não jogue fora sobras de sabonete, use tudo até o fim. Este usuário da rede social mostrou como elas meio que soldam a barra restante com a nova. E esses 2 carinhas grudam um no outro enquanto você se ensaboa. Se não achar conveniente, pode usar a criatividade e fazer sabonete líquido com as sobras. Depois de pegar barras minúsculas suficientes, rale-as, derreta-as no forno de micro-ondas e adicione um pouco de água. Você mesmo pode regular a consistência. Quanto mais água adicionar, mais aguado ficará o sabonete. Também pode acrescentar uma pitada de glicerina líquida para umedecimento extra. Deixe a mistura descansar por 24 horas e pronto. Tá aí seu sabonete líquido, faça você mesmo. Nossa, olha isso! Um usuário do Reddit desenvolveu um cristal de sal perfeitamente quadrado. E o melhor, é comestível. As pessoas nos comentários compartilharam suas experiências de cultivo de cristais de sal. Dizem que a melhor maneira de obtê-los com um formato tão bonito é deixar um prato com água salgada dentro de casa por um mês. Ela irá evaporar gradualmente e você terá seus cristais. Isso com certeza parece uma imagem futurista, mas na verdade é um lugar real. Foi o que restou após uma erupção vulcânica na Cordilheira Cumbre Vieja, em Las Palmas, nas Ilhas Canárias. Agora eu me pergunto o que vão fazer com todas essas cinzas. Não parece que seja possível apenas varrer ou esperar que derreta. Olhe para essa árvore. Parece estar desesperada para obter alguma ajuda. Quem sabe o que a incomoda? Bem, na realidade, ela cresceu em torno deste sinal e agora a palavra ajuda é visível. Veja este pequeno raio, não é fofo? Só brincando. Alguém acabou de tirar uma foto desse cara dando um choque na namorada. Ainda incrível. Esse círculo apareceu no céu noturno sobre Pequim, na China. Um usuário do Reddit postou e iniciou uma discussão sobre a natureza desse fenômeno bizarro. A maioria concordava com a teoria de que era o reflexo de um show de luzes. Agora, por algum motivo, essa pessoa espetou um frasco de desinfetante para as mãos com uma taxinha. Alguns meses depois, notou que algo estava crescendo naquela placa. Pode ser apenas a boa e velha ferrugem? Seja o que for, tá aí uma coisa que eu tenho certeza: ninguém deve mais usar esse desinfetante. Essa é uma das descobertas mais incríveis e, ao mesmo tempo, bem, é uma pele velha de cobra. E vem junto com a do olho. Tudo porque as cobras não têm pálpebras. Em vez disso, elas contam com tampas oculares, escamas especialmente adaptadas cobrindo seus olhos. E durante um ciclo de troca de pele, essas tampas também saem.
Ah, veja que beleza! Alguém cultivou este cristal a partir de sucata de cobre e vinagre. Seu nome científico é acetato de cobre. A pessoa levou 7 meses para obter uma pedra tão grande e formou-se assim naturalmente. Ninguém poliu ou cortou. Ah, e dá pra ver aquela pequena cauda? Está lá porque o cultivo foi em um pedaço de linha de pesca. Estes são também alguns cristais? Geada? Teia de aranha? Não, é apenas uns giz de cera vermelho no papel sob um microscópio com ampliação de 400 vezes. E este usuário do Reddit da Suécia estava indo trabalhar quando se deparou com uma anomalia geotérmica. Olhe para essa rocha saindo da neve. Era quente ao toque, um pouco mais do que a temperatura do corpo humano. Também não havia rastros no local. E então, qual é a sua aposta? O que é isso? Compartilhe suas ideias nos comentários abaixo. E essa pessoa acidentalmente encontrou um cogumelo. Sim, um grande cogumelo legítimo, crescendo dentro de um globo de vidro. Eu me pergunto como aconteceu. E mais importante, por quê? Alguém achou uma lâmpada velha na casa dos avós, cuja construção foi concluída em 1902 e mesmo assim ainda funcionava. Eu gostaria que tudo na minha vida fosse tão confiável quanto ela. Uau! Certidões de casamento eram literalmente o próximo nível no passado. Veja essa de 1895. Foi descoberta durante a reforma de uma cabana. Não é absolutamente incrível? Essa árvore é bem legal. Suas raízes há muito cresceram demais. Mas veja, ainda são mantidas sob controle. Ou melhor, estão em forma retangular. Oh, alguém perdeu o celular e deve estar devastado. Mas você sabe o que mais? É um Nokia. Aposto que ainda funciona. Você já viu uma árvore cortada? Se sim, deve ter notado uma série de anéis concêntricos que podem dizer muito sobre cada uma. Quantos anos tem e como estava o clima durante cada ano de vida. Os anéis escuros representam a madeira que cresceu no final do verão ou no outono, e os de cores claras indicam a madeira que se desenvolveu na primavera e no início do verão. Assim, um claro e um escuro significam um ano de vida de uma árvore. Mas olhe para essa. O que podemos dizer sobre ela? Não tenho muita certeza. Talvez seja bonita, única e aparentemente gosta de se destacar? Este não é um tomate normal. Ah não, é um pouco assustador, porque parece que estão crescendo mais tomates dentro do próprio corpo. Perturbador. E essa pessoa comprou uma casquinha de sorvete. A única coisa que faltava era o cone. Duh! Nunca mais vou dizer que sou azarada. Algum inseto, talvez uma lagarta, mastigou essa folha, mas ao fazer isso, criou um design bonito e simétrico. Você acha que foi um acidente ou um plano? Outra pessoa comprou essa melancia. Mal sabia ela que depois de cortá-la, teria uma bela surpresa. Afinal, quão bonito é isso? O que você faria se encontrasse uma melancia assim? Esteja muito atento ao percorrer as ruas de Roma, porque pode se deparar com uma obra de arte tão incrível, um rosto esculpido em uma árvore cortada. E isso, posso chamar de monstro? Porque com certeza parece um. De qualquer forma, um casal achou essa coisa enquanto caminhava em uma floresta. Aposto que eles ficaram com medo, pelo menos no começo. Por outro lado, tenho a suspeita de que alguém ajudou a árvore a parecer tão assustadora. Qual a sua opinião? Este parece um hieróglifo para mim. Mas não, se olharmos mais de perto, fica claro que os trabalhadores da estrada estavam apenas disputando o jogo da velha aqui. Que calma deles! Você ficaria com medo se encontrasse essa mensagem em uma banana aleatória em um supermercado? Eu tenho tantas perguntas. Quem exatamente está vindo? Por que está vindo? E muito mais. Um usuário do Reddit viu 4 ou 5 desses sapatos de concreto espalhados pela cidade e ficou curioso, mas ninguém poderia lhe dizer quem os havia feito ou por quê. E essa pessoa teve sorte, ou devo dizer azar, de achar um pepino sem sementes. Ao contrário deste próximo usuário do Reddit, quando ele abriu o sorvete, se deparou com 5 palitos nele. Como eles se encaixaram? Aqui tem mais madeira do que sorvete. Ouvi dizer que os estudantes de medicina às vezes realizam cirurgias em uvas para adquirir habilidades microcirúrgicas básicas. Você acha que algo assim poderia ter acontecido com esse tomate? Alguém o encontrou no jardim e não parece que já foi cortado e depois costurado de novo? Agora, olhe para esse pedaço de queijo. O que isso te lembra? Vamos, não parece mármore comestível? Este caminhão está estacionado no mesmo local há mais de 10 anos. Aparentemente era longo o suficiente para uma árvore crescer atrás de seu para-choque. A próxima foto é realmente difícil de explicar.
A chama acabou de se afastar do pavio? Eles tiveram uma discussão? Será que terminaram? Isso me deixa com tantas perguntas. Uma família recebeu um verdadeiro alerta quando abriu esse jornal. O sofá do anúncio era exatamente igual ao deles. Deve ser um sinal. Eles realmente deveriam considerar a substituição dessa peça de mobiliário. Se você costuma ter problemas para escolher entre uvas vermelhas e brancas, por que não encontrar um ramo que tenha as duas, assim como essa pessoa fez? Nesse parque, alguém estragou o copiar e colar. Não consigo pensar outra explicação para o posicionamento bizarro desses bancos. Você é capaz? Alguém levou o pedido, apenas jogue uma toalha e reserve um lugar para nós um pouco a sério demais. Você já viu bananas tão pequenininhas? Nem eu. E esse pequeno pedaço de trevos escolheu crescer em uma garrafa. Por que não?